Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão, certo? A gente vai falar hoje sobre a diversidade dos animais, porque depois dessa aula de hoje, a gente vai falar sobre cada filo separadamente, tá bom, turma? A gente vai falar só hoje sobre as características gerais dos animais. Vamos lá. Eles são eucariontes. Alguém lembra o que é ser um ser eucarionte? Eucarionte significa dizer que as suas células elas são mais complexas, certo? O material genético da célula ele é protegido pelo núcleo e há organelas nele, como os lisossomos, o complexo de Golgi, as mitocôndrias, certo? Heterótrofos por ingestão significa que os animais eles não produzem o seu próprio alimento. Então, eles ingerem o seu alimento, certo? São pluri ou multicelulares, certo? São formados por muitas células, são aeróbicos. O que significa ser aeróbico, turma? Significa que esse ser vive na presença do gás oxigênio. Sua reprodução é sexuada, mas também existem os animais que têm a reprodução assexuada também, tá? Reprodução sexuada é onde há troca de gametas e a assexuada não há troca de gametas. Não possui nem celulose e nem clorofila. Quem possui celulose e clorofila são as plantas e algumas algas, certo? Possuem tecidos e órgãos e a maioria dos animais possui simetria bilateral. A gente vai ver um pouquinho mais na frente o que é simetria, certo? Como a gente consegue distinguir os animais? Em 4 formas, certo? A gente divide ele em vertebrados ou invertebrados, a sua forma física, a sua simetria e o seu revestimento. Vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem vértebra, certo? Como, por exemplo, temos nós, seres humanos, temos as aves, certo? Temos aqui na imagem o jacaré, certo? E os animais invertebrados não possuem a coluna vertebral, como a borboleta, como os insetos, certo, turma? A gente também diferencia ele através da sua forma. Forma cilíndrica. Um exemplo, as minhocas. Forma achatada, um besouro. Uma forma esférica ou globosa, as esponjas. Forma estrelada, as estrelas do mar, né? Forma simétrica, nós seres humanos. E a forma fusiforme é a forma dos peixes. Simetria. Simetria é a capacidade de dividir o corpo do animal em partes. Ele pode possuir a simetria bilateral e a simetria radial. Na simetria bilateral é quando eu pego o animal e divido ele e ele consegue ficar com 2 partes iguais. Certo? Um exemplo, a coruja, nós, um gato, um cachorro. Se a gente pegar esses animais e dividir eles ao meio, a parte do lado direito é igual à parte do lado esquerdo, certo? E a simetria radial é quando a gente não consegue dividir esse animal em 2 partes iguais.
A estrela do mar, a simetria dela é radial. A gente tem que fazer vários cortes para que esses cortes fiquem iguais, tá, turma? Aí agora a gente chega no revestimento dos vertebrados, tá? Tem os animais de pele nua, como a salamandra, os anfíbios, certo? As pererequinhas. A pele, temos os peixes, né? Que tem a pele com escamas, certo? Dérmicas profundas. Aí temos os répteis, que tem pele com escamas epidérmicas superficiais. Quem são os répteis aí? Alguém lembra? Isso mesmo, jacaré, né? Pele com pelos são os mamíferos. Um exemplo de mamífero, além da gente, claro, os gatos, os cachorros. E a pele com pena são as aves, tudo bem? Alguns animais têm estruturas de crescimento contínuo, que são as unhas, certo? E os cornos, que fazem parte da pele, é uma continuação da pele, tá certo, turma? Aí, alguns animais têm quitina no corpo, certo? Que é um revestimento rígido e impermeável, certo? Que protege o animal. Quem é que possui isso? Os insetos. Mas lá na frente, a gente vai conversar mais um pouco sobre a quitina, tá bom? Temos os animais que possuem cutícula. Aí você me pergunta, ai tia, mas cutícula é um negócio da unha e tal, que a gente tira, aquela carninha reamole. Pois é, mas também a gente tem a cutícula, que é o revestimento de quitina, que ele é maleável e é impermeável. Ou seja, a água ela não consegue penetrar nessa estrutura. Quem tem cutícula são as minhocas. Aí também temos o calcário, certo? Que além da quitina, eles também possuem calcário que forma uma carapaça para proteger o animal, no caso o caranguejo, ou formam as conchas, que é no caso dos mexilhões. Mexilhãozinho no Bob Esponja. E turma, por hoje é só, tá certo? A gente fez só essa pequena revisão, tá bom? Mais na frente a gente vai falar sobre cada filo separadamente, tá certo, turma? Eu espero que tenha dado para compreender um pouquinho sobre as características gerais dos animais, tá certo? Então, até a próxima, turma.